boa tarde, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Samuel Pereira, esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S. Uma ótima tarde para todo mundo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E pessoal, vamos falar então da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou com a vitória do Palmeiras por 4-0 em cima do Santos e conquistando pela primeira vez então a Copa São Paulo. Vamos falar tudo aqui do jogo, a parte dentro de campo, a parte fora de campo. Vamos falar aqui principalmente da diretoria do Santos, porque aqui a gente é um canal independente, de fato, realmente, não tem rabo preso com ninguém e não passa pano na cabeça de ninguém. Aqui a gente defende a instituição Santos Futebol Clube e a torcida do Santos, só. O resto a gente tem que criticar porque eles fazem coisas erradas que ferem o orgulho do santista e prejudicam a instituição do Santos, que é o clube. Então a gente aqui vai falar o que tiver que falar, ok? Mas então vocês que estão chegando pela primeira vez, se inscrevam, gente, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações do canal. Se você gostar do vídeo, dá o likezinho que ajuda bastante, e não se esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Então, bora lá. Vamos começar falando dentro de campo então. O Palmeiras venceu o Santos por 4-0, conquistou a Copa São Paulo pela primeira vez. Eu queria começar falando o seguinte, que não vou aqui meter o pau nos meninos do Santos, falar que ninguém presta, porque não é do meu feitio, até porque eu acompanhei a Copa São Paulo, todos os jogos do Santos, então estou muito bem à vontade para analisar aqui os meninos, que é o seguinte, a gente sabe que tem uns 3, 4 aí no Santos que tem qualidade, pode ser aproveitado no time principal, como o zagueiro Jair, por exemplo, como o Juan Seco, que é um bom centroavante, como o Lucas Pires, que é um bom lateral esquerdo, e principalmente, para mim, o melhor jogador do Santos da Copa São Paulo de 2022, que é o Lucas Barbosa, o meio atacante, que infelizmente não jogou hoje, mas tem muita qualidade, é um canhoto, bate bem na bola, muita técnica, alto, cabeceia bem, chega bem na área, então quer dizer, é um jogador que esse sim, eu acho que vai ser muito bem aproveitado no time principal do Santos. Demais, o resto a gente sabe que infelizmente a maioria desses jogadores ficam pelo caminho, não chegarão no principal do Santos, não serão jogadores profissionais, porque a gente tem que falar a verdade aqui, ok, gente? E não vamos aqui reclamar de dentro de campo. Dentro de campo, o Palmeiras mereceu ganhar, porque só um time jogou. O time do Santos, infelizmente, não entrou em campo. Aí a gente tem que falar que o Palmeiras aproveitou o fator campo, jogou no seu gramado sintético, que o Santos não está acostumado a jogar, treina uma vez ou outra lá no CT Repelé, mas é acostumado a jogar em grama natural. E o Palmeiras, sim, eu já assisti jogo do Palmeiras nas categorias de base, sub-20, ainda mais quando chega para decidir os campeonatos, eles sempre jogam no Allianz Parque, então está acostumado com o gramado sintético e aproveitar a velocidade do jogo do gramado. Então eles foram para cima do Santos, fizeram os gols, tem qualidade sim o time deles. Então nessa parte de campo a gente não tem que reclamar. Eles poderiam ganhar do Santos de 4-0, como ganhou hoje no Allianz Parque, como poderia ganhar em outro estádio neutro, que teria que ter sido a final da Copa São Paulo. E aí que é a reclamação do santista. Nós aqui não estamos reclamando, chorando, que nem alguns palmeirenses estão falando, que está chorando porque o Palmeiras jogou contra o São Paulo na Arena Barueri com a torcida do São Paulo. Só que peraí, o mando de campo era do São Paulo, mas o campo do São Paulo, o estádio do São Paulo é Morumbi. Onde foi o jogo? Foi num campo neutro, na Arena Barueri. Então vocês têm que parar um pouco também de ser clubista e analisar os fatos. O Palmeiras foi melhor, mas foi sim favorecido pela Federação Paulista de Futebol, essa instituição desprezível, que não traz credibilidade nenhuma, na figura do seu presidente Reinaldo Carneiro Bastos, que favoreceu sim o Palmeiras em fazendo a final no Allianz Parque, porque tinha que ser num estádio neutro, e aí o Palmeiras poderia ganhar do Santos de 4-0 no estádio neutro também, ou poderia perder também, ou poderia ir para os pênaltis, etc e tal. Só que ninguém sabe, porque daí seria também um gramado natural, não é um sintético. Então, quer dizer, tudo isso sim faz parte do pacote da Taça São Paulo de Futebol Júnior, que a Federação Paulista então é uma vergonha, uma porcaria. Então a gente sabe que não tem credibilidade nenhuma, e a gente não adianta esperar desses dirigentes que seja
tudo o futebol seja resolvido por igual dentro das quatro linhas, que não é. Os bastidores contam muito e a gente não vai reclamar aqui porque o Palmeiras está na dele. Ele sempre trabalha os bastidores, coisa que outros clubes também fazem na hora de que chegam os jogos importantes ou ao longo das competições, eles trabalham esses bastidores puxando a sardinha para o lado deles, coisa que daí eu quero entrar na outra parte aqui que envolve o Santos Futebol Clube, a diretoria do Santos, na figura de quem tem que responder pelo clube, que é o seu presidente Andrés Rueda, e o seu diretor de futebol Edu Dracena, que foram duas pessoas omissas nessa parte. Não adianta fazer carta de protesto, isso daí não adianta coisa nenhuma, porque isso daí só sai na imprensa para a imprensa noticiar, cair no esquecimento, e o presidente da Federação Paulista de Futebol tá nem aí para isso e fez o que tinha que fazer, que foi armar o circo lá no Allianz Parque para que acontecesse toda essa palhaçada. Então, quer dizer, ele não deu a mínima para a carta do Rueda, isso daí não adianta absolutamente nada. O que adianta é ter a atitude que o Palmeiras teve ao dizer à Federação Paulista que não jogaria na Arena Barueri, e não jogou, foi aceito. Coisa que o Santos deveria fazer, como se fossem os dois outros rivais nossos que enfrentassem o Palmeiras nessa mesma situação, fariam, que era o São Paulo e o Corinthians, que eu tenho certeza que não aceitariam jogar com o Palmeiras a final da Copa São Paulo no Allianz Parque. Então o Santos foi um clube frouxo mais uma vez, na figura do seu presidente e do seu diretor de futebol, que aliás é muito péssimo, porque não deu uma entrevista para defender o Santos, porque ele estava até outro dia no Palmeiras e acha que ainda quer voltar lá e quer manter essa cordialidade. O presidente do Santos não deu uma entrevista para a sua torcida, os seus milhões de torcedores, falando da indignação do Santos, obrigando para que o Santos, que tinha dessa vez sim que acabar de uma vez por todas com o que essas instituições que tomam conta do futebol fazem com o Santos, que é ignorar o Santos, que não respeitar a opinião do Santos e muito menos as reivindicações do Santos para o nosso clube. Então, quer dizer, a diretoria do Santos tinha o suporte da torcida do Santos, que a gente viu em todas as mídias sociais, desde Twitter, aqui do YouTube, de Facebook, do Raio Sparta, falando para a diretoria do Santos não aceitar jogar, e não era por covardia, não, era porque estava sendo injusto com o Santos, ou não que a torcida seja do Palmeiras, porque ele tinha o direito pelo mando de campo, mas o Santos tinha o direito de jogar em outro estádio e neutro, que não no Allianz Parque. Então o Santos foi covarde pela sua diretoria, o seu presidente Andrés Rueda, que vai muito bem administrativamente no clube, mas vai uma porcaria esportivamente no Santos, quase rebaixou o clube na temporada passada. Um presidente que foi omisso agora na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um presidente que fica com essa conversa lenga-lenga e não reforça o time principal, que está precisando de laterais, por exemplo, volante, que o Santos não contrata, não vai nem atrás. Um Santos que não vende a sua marca fora do país para poder competir com esses clubes que têm dinheiro. Um Santos que não põe em vigor, em discussão no clube, para que o Santos se torne um clube empresa e tenha dinheiro, porque futebol sem dinheiro não se ganha título, porque o Santos precisa ir para o futuro, como está indo o Botafogo, como está indo o Cruzeiro, como vai o Vasco, como vai tantos outros clubes que já estão recebendo investimento, porque senão os clubes vão ficar para trás, o Santos não vai ganhar mais nada no futebol, nada, porque não tem dinheiro, e o Santos tem que se tornar um clube empresa, porque não tem de onde crescer. Então vocês já deviam fazer isso lá no clube, botar isso em discussão, fazer o Santos se tornar um clube empresa para ter investimento, e vocês não fazem. E o presidente do Santos, esse omisso do Andrés Rueda, a torcida deu apoio e falou: Rueda, não vai jogar, o Santos não vai jogar, dá a taça para eles, o Santos ia ser punido por 200 mil reais, dinheiro de pinga para um clube de futebol, o Santos poderia pagar a multa, e aí o Santos vai ficar 5 anos sem jogar a Copa São Paulo. Dane-se! Quem tem a perder a Copa São Paulo sem o Santos, e não o Santos com a Copa São Paulo, porque o Santos não ganha nada com a Copa São Paulo, e o Santos poderia então, nas datas que teria a Copa São Paulo 2023, pegar o time, excursionar fora do país e ganhar dinheiro com o Sub-20. Então, para o Santos não ia adiantar nada, não ia fazer efeito nenhum ficar sem disputar a Copa São Paulo. E a torcida do Santos falou: vai, presidente, é a hora que o Santos tem que bater no peito e falar que é contra isso, essas instituições
que não respeitam o Santos, e era a hora do Santos se impor como clube nos bastidores, que isso faz muito tempo, desde 1912, que a torcida do Santos cobra isso, que o Santos não peita ninguém, o Santos aceita tudo que as pessoas que comandam o futebol determinam para o Santos, e o Santos fica sempre prejudicado nos bastidores, como já perdeu vários títulos por causa de bastidores. Se a gente for falar aqui, vai ficar uma semana falando, porque perde antes já do campeonato chegar na final. Então, é isso que a gente queria falar. Então, não vamos crucificar os meninos, alguns serão aproveitados, outros não, mas o que fica aqui de revolta do torcedor santista e desabafo para a insignificante Federação Paulista de Futebol, que credibilidade nenhuma, um lixo essa porcaria, e fica aqui para indignação com a diretoria do Santos, com o presidente do Santos Futebol Clube e do seu diretor de futebol, que não deram uma entrevista, não correram atrás, não bateram o pé e não peitaram agora a Federação Paulista de Futebol, que tinha que ser a hora agora do Santos botar respeito e se impor como um clube grande que o Santos é, ok? Porque desse jeito sempre vai continuar assim, gente, não vai mudar. Toda vez que chegar uma decisão contra qualquer rival, principalmente os nossos aqui de São Paulo, vai ser desse jeito. O Santos não tem força para discutir com eles, porque eles se impõem já antes da federação, e a federação já toma partido, e o Santos fica sempre prejudicado. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então, era para ter sido em campo neutro e não no Allianz Parque, como foi, ok? Então, fica aqui o nosso desabafo com a diretoria do Santos. Não temos nada contra o Palmeiras, que foi o campeão, mas contra o Santos Futebol Clube, que tinha que agora sim fazer com que o Santos saísse desse marasmo de bastidores e bater no peito e começar a se impor no futebol brasileiro, que é o que falta para o Santos, ok? E vamos aí você, presidente do Santos, Andrés Rueda, e todo o comitê gestor, trabalhar para o clube, começar a fazer as coisas que o clube precisa para vir para o futuro e ter investimento e ter dinheiro para montar clube, montar time para ser campeão. Porque o que faz um clube de futebol ser campeão é o dinheiro, tá aí o Palmeiras para provar, comprando Deus e todo mundo, o Flamengo Deus e todo mundo, o Atlético Mineiro que deve milhões, mas está lá com investimento de empresas, fazendo o clube ser vitorioso, e então não existe futebol sem dinheiro, ainda mais para se tornar campeão. E não existe ser campeão sem brigar nos bastidores como um clube de futebol. Então que o Santos perdeu a grande oportunidade de bater no peito e falar, não, nós agora vamos ter que ser respeitados. Mas como não foi, vai continuar sendo do jeito que sempre foi, desde 1912, o Santos prejudicado nos bastidores, porque o Santos, os seus dirigentes, não tem saco roxo, não tem peito para bater aqui no escudo do Santos e falar, não, o Santos Futebol Clube não vai aceitar e pronto, acabou. E se não quiser jogar, dane-se, ok? Como outros clubes já fizeram. Só que o Santos, então, não fez e perdeu o campeonato também nos bastidores, ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Dê a opinião de vocês aqui, tá? Cada um tem a sua. Ninguém precisa concordar com a minha. Nós temos só apenas que nos respeitar, né? Pelas diretrizes do YouTube, mas dê a opinião de vocês aqui, o que vocês acham, se tá bom, né? Se o Santos fez uma ótima Copa São Paulo, ou se vocês também estão bravos com essa diretoria do Santos, ou o que vocês quiserem falar aqui, ok? Mas essa é a minha opinião e eu vou falar aqui porque eu sempre vou defender o Santos Futebol Clube e o torcedor do Santos, que fica com cara de palhaço sempre, e com cara daquele torcedor sempre ali, o coitadinho, o patinho feio, porque a diretoria do Santos não briga pelo clube como o torcedor briga, veste a camisa, sai na rua, tá? Veste isso aqui na rua, na igreja, em qualquer lugar que vai, no mercado, na padaria, coisa que vocês não fazem porque vocês não brigam pelo clube, tá? Seus cambadas, Zé Ruela, de presidente do Santos, Andrés Rueda, e toda a parte diretiva do Santos, tá? Então, um forte abraço, fique com Deus, a gente volta na próxima Santos Sempre Santos.